Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto de leitura Dostoiévski em ordem cronológica. Se você ainda não conhece o projeto, eu deixarei o link aqui em cima, nos cards e lá embaixo na descrição da playlist, onde eu tenho um vídeo de apresentação do projeto e todos os outros vídeos aí. Tem muita coisa lá já, nós já estamos na reta final deste projeto e já conversamos sobre alguns contos, na verdade, dessa parte final, né, que é a parte do Manto do Profeta, de 1871 até 1881. Então a gente já falou sobre Meia Carta de uma Certa Pessoa, Boboque e também Pequenos Quadros e Pequenos Quadros durante uma Viagem. E estamos conversando também, claro, sobre a vida dele. Bom, como vocês sabem, né, eu uso essa biografia aqui como principal leitura de apoio, material aqui de apoio para esse projeto. Eu também tenho a biografia em 5 volumes. Essa daqui eu consegui, na verdade eu não tinha nenhuma comigo, eu estava fazendo essa última parte do projeto só com essa daqui, mas eu consegui pelo menos a última parte, né, o último livro, lá naquela caixa que meus pais me enviaram lá do Brasil. Eles me mandaram, então eu consegui dar uma olhada aqui, apesar de que neste momento eu não precisei muito dela, porque em alguns momentos eu preciso mais, né, dessa mais minuciosa, principalmente quando eu falo sobre os contos e as novelas. Mas essa daqui, que é a condensada, ela serve bem, muito bem, principalmente quando falamos sobre os romances principais, que é o que nós faremos hoje com este romance aqui, que é O Adolescente. Então, se você ainda não conhece o projeto, eu começo conversando sobre a vida do Dostoiévski. E esses vídeos são um pouquinho diferentes dos meus outros vídeos do canal, porque é mais como uma conversa mesmo, um bate-papo com vocês. Eu leio do livro, converso aqui com vocês, né? Enfim, é um papo de amigos. E eu tento não fazer muitos cortes, não editar muito, tá bom? Então eu vou deixar toda a minutagem aqui embaixo da vida do Dostoiévski e também sobre o livro. Geralmente eu dou spoilers do livro lá no final e eu aviso, tá? E geralmente também eu coloco aqui embaixo na minutagem, assim, spoiler, na parte final. Então não se preocupem. Então é isso, gente. Vamos lá conversar primeiro, né, sobre a vida do Dostoiévski. Se vocês precisam relembrar o que estava acontecendo na vida dele, eu aconselho a dar uma pausa aqui no vídeo, voltar lá naquele último vídeo sobre pequenos quadros e pequenos quadros durante uma viagem, que foi um vídeo, gente, assim, bem completo sobre... Desculpa, eu precisava tomar um gole aqui do café, que ele tá esfriando, gente. Já são, sei lá, 4 da tarde, eu tô aqui tomando café. Não sei como eu vou dormir hoje, mas esses últimos dias foram intensos aqui, então eu tava quase dormindo mais cedo. Hoje é domingo, tô aqui trabalhando dia de domingo, não devia estar, né? Enfim. Vamos lá, gente, continuando, vão lá naquele vídeo e relembrem aí o que estava acontecendo na vida do Dostoiévski, porque a gente já vai começar com abril de 1874, tá? Então lá naquele vídeo foi basicamente 1873 e aqui nós já estamos em 1874. Então, olha só, a gente sabe, pelo menos, né, rapidamente, a gente sabe que Dostoiévski e a Ana, né, tinham seus 2 filhinhos e tudo mais, tava tudo ok. Mas ele tinha recebido uma oferta, uma oportunidade de emprego, né? Não emprego, mas enfim, uma oportunidade de publicação da Anais da Pátria. Então, olha só, aqui na página 822. Dostoiévski demitiu-se de O Cidadão em abril de 1874 e pouco depois ocorreu um fato inesperado. Nekrasov o visitou. Ana sabia do recente afastamento entre os 2 amigos antigos, né? Que o Nekrasov fazia parte lá do Anais da Pátria, a gente sabe como
a relação do Dostoiévski estava bem difícil ou inflamada aí com o pessoal do Anéis da Pátria. Mas ela ficou bisbilhotando a conversa, gente. Ela ficou lá, eavesdropping, do lado, escutando pela porta. E o que ela ouviu foi a oferta que Nekrasov fez a Dostoiévski para publicar um novo romance Anéis da Pátria no próximo ano, por um pagamento de 250 rublos por fólio, quando o máximo que conseguir até então for de 150. Quando ele foi consultar ela falou assim, aceita, a gente precisa do dinheiro, né? Bom, Dostoiévski, como a gente sabe, não conseguia segurar dinheiro na mão, gente, não conseguia economizar, não conseguia simplesmente, assim, não gerenciar o próprio dinheiro. Ele não tinha um mínimo de noção de como organizar as contas da casa, organizar pagamentos. Quem fazia tudo isso era a Ana, mas ele precisava trabalhar para receber o dinheiro, né? Então ela falou assim, vai, aceita. Ele até conseguiu, com seu amigo Katkov também, a possibilidade de publicar o romance no Mensageiro Russo, mas o Katkov não pôde dar nenhum adiantamento. Ele fez objeções quanto a isso e aí o Dostoiévski então resolveu, prometeu, né, para o Nekrasov aí esse novo romance, que seria então O Adolescente. Pessoal, eu tive que mudá-los de lugar porque o sol estava muito forte. Mas vamos lá. Então, o Nekrasov, ele havia prometido a Nekrasov os capítulos do Adolescente. Só que o problema é que ele não conseguiria escrever o Adolescente nos moldes normais aí da sua vida, porque ele ainda estava sofrendo com aquele enfisema. E um médico o aconselhou a ir até a Alemanha e se curar lá, né, no balneário, acho que é Bad Ems que se chama, né, no balneário de Bad Ems, na Alemanha, cujas águas minerais eram famosas por seus poderes curativos. Então, no início de junho, ele viajou lá da Staraia Russa, onde eles estavam passando férias, né, a Ana, as crianças e tudo mais. Então, em junho, ele foi para a Alemanha. Só que a viagem foi bem difícil para ele, né? Ele foi de trem, se não me engano. Foi de trem. E foi muito difícil. Só que, gente, o Dostoiévski, assim, ele tava sofrendo com esse enfisema, sim, a gente sabe que mais pra frente seria o que tiraria a sua vida. Mas ele também tinha hábitos muito destrutivos, né? Ele não era saudável, não era uma pessoa saudável, ele escrevia durante a noite, ele, enfim, não tinha muita ordem em sua vida pessoal, ele não conseguia organizar e administrar o seu dinheiro, enfim. Ele passava por muitas, né, situações aí difíceis, só que aí ele tava com essa doença que não ia embora, né, essa enfisema, que apesar de tudo não era uma tísica, de acordo aqui com o médico, que examinou o Dostoiévski e assegurou, né, ele assegurou que não havia nenhum sinal de tísica, que ele sofria de um muco temporário que interferia na respiração e foi-lhe prescrito beber água dessa fonte, diretamente aí dessa fonte. O Dostoiévski falou, ok, vou viajar e me curar. Só que o problema é que ele não estava conseguindo escrever nessa viagem, ele estava realmente só se curando. Olha como é que era o costume não, né? A rotina aqui dele. Página 824. Seu costume era escrever na calada da noite. Mas em Ems, forçado a se adaptar à rotina do tratamento, foi impossível manter esse hábito. Ele explica: todos em Ems acordam às 6 da manhã, eu também. E às 6h30, uns 2.000 pacientes já se aglomeram em torno de duas fontes. A coisa começa, geralmente, com um enfadonho hino luterano a Deus. Não conheço nada mais doentio e artificial. Sua receita era beber um copo de água medicinal às 7 horas, caminhar por 1 hora, beber um segundo copo e em seguida voltar para casa e tomar café. Ele tentou trabalhar após o café da manhã, mas até agora apenas li Pushkin e me embriaguei de prazer. Todo dia encontro algo novo, mas por outro lado não fui capaz de juntar alguma coisa para o romance. Então a gente sabe que ele não estava conseguindo escrever, né, o adolescente aí nessa viagem. E eu acho que
Enfim, aposto que isso preocupou muito a Ana. Aposto que antes dele ir viajar também, né? Ele falou assim: olha, tô indo lá cuidar da minha saúde, mas pode ter certeza que eu vou escrever muito. E ela, né, provavelmente esperava isso, porque ela sabia o quanto era difícil para Dostoiévski escrever nessa pressão. E eu também penso assim, gente, tem tanta coisa que nessas partes aqui que eu li da biografia me faz pensar como que ele poderia ter escrito, né, os romances se não fosse por toda essa pressão que ele passava para poder receber os adiantamentos e para poder escrever rápido, né? Porque ele mesmo falando sobre um de seus romances aqui, que foi O Idiota, eu acho que eu até marquei aqui para poder ler para vocês, mas eu não sei se eu vou achar. Mas aqui, pronto, achei. Rapidinho. Mas ele fala que em vários momentos, né, do Idiota tem cenas muito boas, mas também tem outras cenas que ele percebeu que foram inacabadas ou apressadas, né? Então é triste pensar que ele estava escrevendo com tanta pressão para poder acabar logo. Então muitas coisas, né, acabam sendo, claro, geniais. A gente tem aí muita coisa, por exemplo, o Crocodilo. Foi o Crocodilo ou foi um jogador? Acho que os dois foram escritos muito rapidamente, assim, numa pressão danada, mas que acabou sendo muito bom. Mas enfim, gente, continuando. Dostoiévski voltou para a Staraia Russa em 1º de agosto. Ele passou 2 meses lá na Alemanha. E aí ele começou a trabalhar no adolescente, começou a escrever bastante, né? A Ana decidiu não voltar para Petersburgo durante o inverno, porque seria mais barato ficar lá na Staraia Russa. Então eles resolveram fazer isso, e aí caso Dostoiévski precisasse ir lá para Petersburgo participar da cena literária, né, ele poderia pegar um trem e ir, enfim. Mas eles resolveram realmente ficar lá na Staraia Russa. Bom, Dostoiévski começa a escrever e começa a enviar os capítulos para o Anais da Pátria, né? Mas olha só, gente, olha o que tem aqui na página 828. Bom, Dostoiévski já tinha enviado os primeiros capítulos de O Adolescente para Anais da Pátria, mas não recebera até então nenhuma resposta da revista. 2 dias depois, soube por uma matéria publicada em O Cidadão que Katkov pagara 500 rublos por fólio de Anna Karenina. Eles não podiam resolver imediatamente me dar 250 rublos, mas pagaram Tolstói 500 com entusiasmo. Porque lembra que ele chegou lá para o Katkov e falou: Nekrasov vai me dar 250 rublos, você consegue me dar também? Porque ele preferia 1000 vezes publicar o romance dele no Cidadão do que no Anais da Pátria, né? Mas infelizmente, o seu amigo disse que não para o adiantamento. Ele falou não, que não tinha objeções a dar o adiantamento para o Dostoiévski, mas no final das contas acabou dando o dobro desse adiantamento lá para o Tolstói, né? Enfim, olha, 1 mês depois foi para Petersburgo. Nekrasov havia finalmente escrito que o próximo fascículo estava para ser composto, mas ainda não dera nenhuma opinião sobre o romance. E Dostoiévski começara a temer que talvez sua descrição do grupo Dergatchov houvesse encontrado alguma hostilidade. Então esse grupo Dergatchov era um grupo populista, né? Ele era um grupo que estava como em concordância lá com a revista Anais da Pátria, em questões sociopolíticas, mas que Dostoiévski estava levemente criticando em seu romance. Agora que eu li o romance inteiro, gente, é só um capítulo aqui que fala sobre essas pessoas. É claro que tem muito aqui do populismo russo nesse livro, mas não é a parte principal do livro. A gente foca aqui mais realmente nas personagens, mas também na formação do adolescente, né? Que acaba sendo um romance de formação. Então, no final das contas, apesar dele ter esse medo de não ser aceito pelo Anais da Pátria por causa desse capítulo que ele estava escrevendo lá sobre esse grupo, não foi uma coisa como nos Demônios. Os Demônios é aquele grupo, aquela situação do grupo, né? O Kirillov, o Chatov, tudo aquilo. Aquilo ali foi a parte central do livro e o livro inteiro, como um todo. Esse daqui não. Esse daqui realmente ele fala sobre isso, mas acaba sendo uma parte pequena ali, ou de menor escala, ou uma parte que não seja uma crítica tão óbvia assim como os Demônios. Então,
ele conseguiu fazer dessa forma, mas ele ainda estava aqui com muito medo de que o Nekrasov encontrasse algum problema. Bom, mas no final das contas, o Nekrasov falou que ele gostou aí da primeira parte do romance, enfim. Aí o Dostoiévski, ele resolveu ir para Petersburgo e se encontrar com os amigos aí da cena literária, gente. Eu fiquei com muita dó dele. Porque ele se encontrou com eles, ele os convidou e se encontrou com eles. E aí, gente, eles, Maikov, que é um dos amigos, né, cumprimentou-me com aparente cordialidade, mas nenhuma palavra sobre meu romance, por adolescente. E, obviamente, porque não queria me magoar. Eles também falaram um pouco sobre o romance de Tolstói, e o que disseram era de um entusiasmo ridículo. Comecei a falar e argumentei que se Tolstói publicava em Anais da Pátria, por que eles estariam me criticando, né, por conta daquele capítulo que eu falei? Mas Markov franziu o senho e interrompeu a conversa e eu não insisti. Em suma, vejo que algo está acontecendo aqui. Então ele tinha aí várias, desconfianças. Dostoiévski era muito desconfiado. Enquanto ele estava nessa viagem para Petersburgo, ele estava fazendo também um tratamento para enfisema dele. E aí ele resolveu fazer o quê, gente? Ler Ana Karenina. Os primeiros fascículos, pelo menos, de Ana Karenina, ele leu e aí ele mandou uma carta para Ana falando assim: o romance de Tolstói é um pouco enfadonho e nem bom nem ruim. Não consigo entender por que estão todos tão entusiasmados com ele. Gente, tinha muito, né, essa rivalidade do Dostoiévski com o Tolstói, mas eu acho que ele ficava triste por conta dessa situação com os editores e com as revistas, né? E muita gente chamava, como a gente conversou no vídeo passado, muita gente chamava o Dostoiévski de doido, fazia um pouco caso dele, né? Tiravam chacota, faziam chacota dele, enfim, não sei falar. Mas ele ficou muito perturbado com essa competição, né, que acabou sendo uma competição acidental aí do adolescente com Ana Karenina. E a gente pode confirmar aqui, né, pessoas do século XXI, que não há muito uma comparação entre Ana Karenina e o adolescente. Eu mesmo não sabia que eles haviam sido publicados tão próximos assim, que havia tido de fato esse tipo de comparação ou de rivalidade. Claro que a gente sabe da rivalidade da Dostoiévski e Tolstói, mas não Ana Karenina nem o adolescente. A gente também mal ouve falar sobre o adolescente. Ana Karenina é visto como uma maravilha, né? Teve até um momento que ele foi visitar o Solovyov, que escreveu uma crítica sobre o adolescente. Daí ele tava super irritado, né, naqueles acessos aí do Dostoiévski, que ele pergunta assim pra ele: diga-me honestamente, você acha que eu tenho inveja do Tolstói? E aí o Solovyov ficou assim, não sei o que, mas aí ele falou, olha o que ele fala. Você sabe sim, de fato sinto inveja, mas não da maneira, de modo algum da maneira que eles pensam. Tenho inveja de suas circunstâncias e particularmente agora. É doloroso para mim trabalhar de modo como trabalho, doloroso apressar-me. E durante toda a minha vida, veja, reli há pouco meu Idiota. Havia esquecido dele por completo. Li como se fosse a primeira vez. Tem excelentes capítulos, boas cenas. Lembra-se do encontro entre a Aglaia e o príncipe no banco da praça? Mas também vi outros, inacabados, apressados. E é sempre assim. Como agora, Anais da Pátria me pressiona e é necessário manter o ritmo. Você pega adiantamentos, consegue pagá-los e vai em frente de novo. E isso não tem fim. E ele está materialmente garantido. Nunca tente se preocupar com o dia seguinte. Pode polir cada uma de suas obras. É isso, né, gente? A gente fica triste. Eu, pelo menos, fico muito triste de ver que o Dostoiévski trabalhava dessa forma. E aí, por isso que ele tinha essa inveja do Tolstói, não necessariamente do escrito dele, mas talvez das circunstâncias dele ou de como as pessoas recebiam, né, a recepção aí dos escritos de Tolstói. Bom, e continuou dessa forma, porque ele mais pra frente, no outro ano, em maio, ele precisou
voltar para Petersburgo para pegar mais um adiantamento, porque ele precisou fazer uma segunda viagem até a Alemanha para poder continuar o tratamento dele, que ele continuava doente. E ele fala que manda carta para Ana falando: minha querida Ania, continuo horrorizado com as obrigações que assumi. Vejo que, por mais que tente, não terei tempo para escrever. Então ele escreve o adolescente aqui de maneira corrida, né? Rapidamente. Bom, os últimos capítulos de O Adolescente foram publicados em Anais da Pátria no inverno de 1875. Aqui, ó, página 834. Tá? Começamos um novo capítulo, capítulo 49. E Escrito entre os Demônios e os Irmãos Karamazov, que é o nosso próximo grande romance aí no projeto. Esse curioso híbrido de romance está longe de alcançar a estatura artística dessas duas obras, embora seus defeitos tenham sido consideravelmente exagerados por críticos mais severos. Por que O Adolescente teria uma queda de qualidade tão marcante quando comparado com outros grandes romances de Dostoiévski? Extensas anotações mostram que Dostoiévski planejava um romance sobre 3 irmãos e estava tentado pela possibilidade de escrever o que poderia ter se tornado os Irmãos Karamazov. Uma delas contém um esboço que exigiria apenas uma pequena reorganização para se conformar à obra posterior. Um irmão é ateu, desespero, o outro é um fanático consumado, o terceiro apresenta a nova geração, uma força viva, o novo povo. Então aqui a gente sabe que ele começou a escrever O Adolescente com uma ideia, a ideia dos Irmãos Karamazov, mas isso não se solidificou de forma alguma. Ficou meio que um livro meio termo entre os demônios, com aquela crítica, né, a esse grupo populista russo, o grupo Dergatchov, e com as questões mais intrínsecas da alma, das próprias personagens do livro, que ele trabalha mais em Os Irmãos Karamazov. Karamazov é uma mistura de tudo, né? Basicamente, mas muito mais profunda e no cerne mesmo, né, da questão psicológica e já ia falar fisiológica, filosófica. Mas olha o que ele fala, olha que interessante que ele fala no Diário de um Escritor, lá em janeiro de 1876. Ele fala assim: quando Nikolai Alexeyevich Nekrasov me pediu para escrever um romance para Anais da Pátria, quase comecei meu Pais e Filhos. O Pais e Filhos dele seria os Irmãos Karamazov dele, né? Enfim. Quase comecei meu Pais e Filhos, mas me segurei. E graças a Deus o fiz, porque eu não estava pronto. Graças a Deus mesmo, né, gente? Porque, imagina, o adolescente podia ser uma mistureba de Irmãos Karamazov e adolescente. Não sei nem, podia até ser que tivesse funcionado. Mas ainda bem que a gente tem os Irmãos Karamazov como uma coisa só, uma coisa única, né? Mas ainda bem, né? Me segurei. Graças a Deus que eu fiz, porque eu não estava pronto. Nesse meio tempo, só escrevi O Adolescente. Essa primeira tentativa de executar a minha ideia. Então, como o adolescente, o Arcade, a gente vai ver já já, o Dostoiévski também tinha essa ideia. Uma ideia diferente, mas a ideia que ele queria e que ele só conseguiu solidificar, materializar lá nos Irmãos Karamazov. Aqui, ó. Se alguns dos defeitos de um adolescente podem ser atribuídos à decisão de escrever para um periódico populista, né, porque ele precisou mudar algumas coisas ou diminuir algumas coisas, porque ele não podia, de fato, criticar o populismo russo, porque o periódico era populista, enfim. O local de publicação também confere um especial interesse a muitos detalhes do texto, pois esse romance é a primeira resposta artística de Dostoiévski aos desafios propostos pela nova fase da cultura, inaugurada pela ideologia do populismo russo. Com efeito, ao narrar as peripécias em que seu jovem herói Arkady chega à idade adulta, ele as entrelaça com o que achava ser a anomalia gritante no centro dos valores populistas, o reconhecimento dos ideais morais cristãos do mundo camponês que idolatravam e, ao mesmo tempo, a recusa em aceitar a própria fundação desse mundo na divindade de Cristo. Lido dessa perspectiva, o adolescente torna-se uma espécie de cavalo de Troia, introduzido na própria cidadela jornalística do antigo inimigo para minar suas últimas defesas. Então, ele escreve o adolescente com isso em mente, mas eu acho que de fato ele só consegue mostrar, demonstrar ou
especificar tudo isso lá nos Irmãos Karamazov. Eu achei esse romance aqui, gente, eu gostei da leitura, eu gostei da experiência, eu tava com saudade de Dostoiévski, então pra mim foi bom ler um romance longo dele, né? Eu tava com saudade da escrita, tava com saudade de personagens, assim, russos, né? Personagens de Dostoiévski especificamente. Mas eu achei esse livro como um todo um pouco confuso, assim, sabe? Eu achei. Não confuso. Acho que eu tô me expressando mal. A história é até simples, até mais simples do que outros escritos dele, do que outros romances dele. Mas eu senti dificuldade de pegar o cerne aqui da questão, né? The heart of the matter aqui da questão. Porque parece que ele estava querendo explorar uma coisa, mas por conta aí talvez dessa censura do Anais da Pátria, ele não conseguiu desenvolver como ele gostaria. E aí ele focou mais no desenvolvimento das personagens. O que, pra mim, foi a parte menos confusa do livro, né? Eu fiquei um pouco confusa ainda com as visões sociopolíticas e filosóficas de algumas das personagens aqui. Então, por exemplo, o Versilov, quem já leu vai saber. O Makar Ivanov não, nem tanto, mas principalmente do Versilov e do Kraft. Bom, enfim, gente, vamos conversar sobre isso mais pra frente. Mas eu gostei do livro no geral, só que eu realmente senti um pouco de dificuldade de me conectar totalmente com a história e com o desenvolvimento dessas personagens. Então, assim, gostei, muito bom, mas não é um dos meus favoritos. Então, bora lá, gente, pra história, né? Eu tô falando demais, como sempre. Bom, aqui a gente acompanha um jovem chamado Arkady. E esse jovem, ele é filho ilegítimo de um homem chamado Versilov. E ele é da nobreza, mas ele não é um príncipe. Então ele já não tem muito dinheiro, ele já usou, ele é, enfim, dono de terras, né? Vem dessa linhagem nobre e é dono de terras, mas ele já usou todas as heranças que ele recebeu, ele já usou todas, ele não tem uma condição financeira lá muito boa. E ele também não é uma pessoa muito de se admirar em certos sentidos. Ele, como eu falei, o Arkady, que é o adolescente, ele é o filho ilegítimo do Versilov, o que significa que a mãe do Arkady era casada com o pai legítimo do Arkady, que era o Makar Ivanovich Dolgoruki, e teve um caso com o Versilov. Eles eram ex-servos domésticos do Versilov, né, de toda essa linhagem. Eles estavam trabalhando lá para a família há muito tempo, tinha um bom tempo, mas aí ela acaba tendo esse caso, né, com Versilov. E tem 2 filhos. Então ela tem o Arkady e tem a Lisa também. E o Arkady, ele é o adolescente, como eu falei, né? E esse livro aqui, gente, foi escrito em primeira pessoa, tá? Então, o único livro do Dostoiévski, romance do Dostoiévski, foi escrito em primeira pessoa. Então, aqui a gente tem, basicamente, o adolescente, que tem 19, 20 anos, conversando com a gente o livro inteiro, nos contando tudo. De uma forma bem bagunçada e confusa, porque ele mesmo é muito confuso. Bom, pessoal, vocês piscaram e é um dia diferente. O cabelo tá igual, mas o look é diferente, o dia é diferente, a caneca é diferente, a iluminação é diferente por causa do horário. Porque, gente, aquele dia que foi anteontem, eu tava gravando vídeo, o sol tava muito forte, eu tive que mudar de lugar. Inclusive, eu gostei muito aqui dessa nova localização, dessa mudança aqui que eu fiz. Eu acho que a partir de agora eu vou gravar aqui mesmo. Mas eu também tive que sair pra buscar o Gabriel. Enfim, gente, não deu pra eu continuar o vídeo, mas tudo bem, eu lembro exatamente onde eu parei. Eu queria mostrar pra vocês essa caneca nova que eu comprei. Quer dizer, não é nova, eu comprei tem um tempo já. Mas é lá gente, esqueci agora, Mosteiro de São Bento, né, que eu comprei lá em Brasília. Enfim, vamos lá, gente, continuar. Então, eu tinha explicado, né, que
O Arkady era filho legítimo do Versilov. Então, bora lá. O Arkady, ele teve uma infância muito complicada, porque ele foi criado... Não foi criado de forma alguma pelos pais, né? Nem pelo pai legítimo, nem pelo ilegítimo, nem pela mãe, enfim. Ele foi criado de uma forma bem triste. Ele basicamente foi para um internato muito cedo e ele só tinha a presença de uma pessoa que era, acho que a administradora de terras do Versilov, que era a Maria Ivanovna, que tem, ou Ivanovna, enfim, que tem um papel até importante aqui no livro. Vocês vão ver mais pra frente. Mas ele só foi visitado uma vez pela mãe no internato, numa história muito triste, assim, ele conta esse acontecimento de uma forma muito triste. E pelo pai ele nunca foi visitado, então acho que ele só encontrou o pai uma única vez, que também é uma outra história que ele conta, né, sobre o pai, que é muito triste. Então, assim, o Versilov não, o Arkady, eu entendo que ele é o adolescente chato, eu entendo que ele tem falhas no caráter dele, mas eu também entendo que se a maioria dos adolescentes tivesse sido criado dessa forma, eles teriam um problema, né, de, não caráter, mas talvez de atitude. Então, em alguns momentos eu senti aqui que o Arkady, ele foi maltratado pela família, não só nessa questão de criação, né, que na verdade não teve, mas depois, quando ele vai para São Petersburgo para morar com essa família. Então, ele cresce com, tipo assim, toda sorte de problemas psicológicos que você pode imaginar, mas principalmente um complexo de inferioridade grave, assim, muito forte, que ele quer porque quer provar que ele tem algum valor. E ele também tem, enfim, né, esse consequências de um abandono, que ele foi abandonado por todas as pessoas. Então é bem triste, mas enfim, gente, vamos lá. O foco do livro é o Arkady se desenvolvendo, né, crescendo, se desenvolvendo, se tornando um adulto, mas com a família, né, no meio da família, porque ele se muda para lá, para Petersburgo, como eu falei, para estar com a mãe, o pai ilegítimo, que é o Versilov, e a Lisa, sua irmã. A gente precisa saber também que o pai legítimo do Arkady, que é o Makar Ivanovich, ele é uma figura interessantíssima aqui nesse livro e de longe a minha figura favorita aqui nesse livro, mas ele foi convencido pelo Versilov, porque a história o Makar, ele foi o pai da mãe do Arkady, que é a Sofia, ele implorou para o Makar casar com a Sofia no seu leito de morte, né? Enfim, aí eles se casaram por conta disso, por causa do pedido do pai dela. Mas aí o Versilov, que era o dono das terras, ele se afeiçoou à Sofia. E ele pediu ao Makar, falou assim, então, acho que até ofereceu dinheiro, deixa eu ficar vivendo com ela como enfim, marido e mulher, mas sem estarem casados. E o Makar aceitou e meio que virou um andarilho pela Rússia. Então a gente tem que saber que essa é a situação aí dessa família. Eles moram juntos, eles tiveram os filhos, a Lisa e o Arkady, mas eles não são casados e Arkady vê muitos problemas nisso, né? Inclusive um dos desejos dele, acho que um dos sonhos que ele tem é que o pai verdadeiro, né, o Versilov, se case de fato com a sua mãe, Sofia. Mas isso, claro, não pode acontecer porque o Makar ainda está vivo e está aí como um andarilho. Mas então, Arkady passa a morar com essa família, todo tipo de problema vai acontecer aqui nesse livro. A gente tem uma trama principal e duas outras tramas, e todas essas tramas são relacionadas a mulheres, o que é engraçado. A trama principal é relacionada a uma mulher, a gente vai falar sobre ela, e as outras duas, a cada irmã do Arkady, uma irmã, a Lisa, e a outra minha irmã, a Ana. Mas aqui a gente tem o problema principal do livro, que não são essas tramas. O problema principal do livro é o desenvolvimento do Arkady, né, do adolescente, e o seu relacionamento com o seu pai, o Versilov. Como eu falei, ele tem um complexo de inferioridade muito grande, né? Então, aqui no pós-fácil,
a gente tem umas explicações acerca da grande ideia que o Arcade tem. Então, essa grande ideia do Arcade, ela está aqui no livro, na orelha, inclusive, do livro. Ele fala o seguinte, ó. A minha ideia é tornar-me um Rothschild. Convido o leitor a ter calma e seriedade. Repito, minha ideia é tornar-se um Rothschild. Via ser tão rico como Rothschild. Não apenas rico, mas tal qual Rothschild. Para quê? Porque quais são mesmo os meus objetivos? Disso tratarei mais tarde. Primeiro, vou apenas demonstrar que a obtenção de meu objetivo está matematicamente garantida. Ele tem vários planos aí para se tornar riquíssimo. E por que que isso está relacionado ao relacionamento dele com o Versilov? Por causa do complexo de inferioridade que ele tem e desse desejo, né, de estar com o pai, de estar conectado com o pai, tanto intelectualmente quanto emocionalmente, de realmente fazer parte da vida do pai, ter o pai em sua vida e finalmente o vendo como filho legítimo, finalmente o tratando muito bem. Mas assim, o relacionamento deles é estranho. Às vezes eles estão bem, às vezes eles não estão. Mas, vamos lá. Eu queria ler uma parte aqui do Pós-Fácil, onde o Paulo Bezerra fala sobre essa ideia do Rothschild. Gente, olha o que eu fiz. Os meus post-its azuis acabaram e eu comecei a marcar as páginas assim. Vocês fazem isso também? Ou vocês acham que é uma abominação e um terror aí no mundo dos livros? Página 601. Sabe-se que em Dostoiévski não existe herói sem ideia. Arkady Makarovich Dolgoruki interioriza o espírito de seu tempo e o ritmo frenético de sua sociedade, acalentando uma ideia, tornar-se um Rothschild. De início, o dinheiro se apresenta a Arkady como uma forma de compensação do complexo de inferioridade que ele experimenta ao considerar-se uma nulidade. Por outro lado, o dinheiro também se apresenta como uma espécie de forra pela condição de filho bastardo e excluído do seio da família, já que fora deixado à guarda de estranhos por pouco tempo depois de seu nascimento e mais tarde confirmado no internato, onde Versilov, seu pai biológico, nunca o visitou e a mãe, como eu falei, o fez uma única vez. Então aqui a gente tem esse relacionamento dos dois, né, do Versilov e do adolescente, do Arkady, mas a gente tem que entender que ele tem todas essas maluquices da cabeça dele de querer ser muito, muito rico por ter essa necessidade, não é nem vontade, essa necessidade de ser visto como um filho legítimo. Aí aqui na página 620, o Paulo Bezerra fala o seguinte também, ó. Dessa forma, né, se tornando um Rothschild, ele se tornaria muito mais rico, alcançaria uma felicidade que não se traduziria em roupas caras, nem no orgulho causado pela inveja dos outros, mas no amor multiplicado ao infinito que atingiria o mundo inteiro. O fim de tudo isso seria uma comunidade de iguais, uma fraternidade universal, né? Então, ele tem essa vontade de ser o homem mais rico do mundo para ele ter, de fato, alguma relevância, mas também para conseguir criar esse mundo ideal na cabeça dele, porque ele é uma criança que sofreu muito, então ele sofreu com todos esses complexos de inferioridade, não é complexo de abandono, né, mas esse trauma do abandono, e ele, dentro dele, ele não quer que ninguém sofra essas coisas mais, então ele tem essas utopias na cabeça dele, então ele meio que se move em direção a isso, ele vai em direção a isso e essa grande ideia aí na cabeça dele de se tornar um milionário. Mas, enfim, isso aí a gente vai ver como é que vai se desenvolver durante a história. É muito engraçado porque ele tem uma relação com o dinheiro estranha. No começo ele economiza todo o dinheirinho que ele tem, até não come, né? Vive à base de pão e água, sei lá. Come uma vez por dia, para economizar o dinheiro dele. Aí depois, lá pra essa segunda parte, ele recebe um dinheiro e aí ele fica viciado na roleta, né? Muitas coisas aqui acontecem com o Arkady e ele é um
um adolescente, ele tá crescendo, é normal, né? É muito interessante, na verdade, ver esse crescimento dessa personagem aí durante o livro. Mas, como eu disse, isso é a questão principal do livro, essa relação do Versilov com o Arkady, porque ele tem um amor muito profundo ao pai. Ele ama o pai, apesar de ter sido abandonado, ele o ama muito. Só que, ao mesmo tempo, ele tem uma ressalva com o pai por causa de todo o seu ressentimento e tudo mais, mas também porque ele tem essa visão do pai como um homem conquistador, que, enfim, né, fez a mãe dele trair o pai legítimo dele e tudo mais. Então ele tem essas visões aí do Versilov. E aí essa relação dos dois, como eu disse, é muito importante aqui no livro. Só que aí nós temos as outras tramas, né? A trama principal é o que acontece com ele e um príncipe que é amigo da família, né, o príncipe Sokolsky, o velho príncipe Sokolsky, que é um senhor, é um príncipe, tem dinheiro, não sei o que, se afeiçoa muito ao Arkady quando ele se muda para Petersburgo, ele, enfim, amigo da família, né, todo mundo se conhece, bom, amigo da família, vocês vão ver. Mas aí ele acaba trabalhando para esse príncipe, e aí a trama principal, como eu tava falando, é o que acontece com o Arkady e com a filha desse príncipe, que é a Katerina. Ele acaba se apaixonando por ela, o que é muito interessante, porque no começo do livro ele fala que ele não gosta de mulheres, e aí acaba se afeiçoando a todas as mulheres do livro, de alguma forma, né? Inclusive uma das mulheres que no começo não... Bom, não é que não gosta dele, mas que é muito dura com ele, que é a Tatiana Pavlovna, que é muito amiga do Versilov, amiga de família, da família, enfim. Muitos amigos aqui. A gente sabe que o núcleo, né, do Dostoiévski é muito, muito grande. Inclusive, eu dou uma dica pra vocês, pra todo mundo lendo o livro. Sempre olhem a lista de personagens aqui no final do livro. Bom, então, ele se afeiçoou muito a essa Katerina, né, que é a filha do príncipe, o seu empregador. Só que o que a gente não sabe é que ele, ou sabe, descobre depois de um tempo, é que ele está em posse de uma carta que é muito comprometedora, escrita pela Katerina. Então, o que está acontecendo com ela? Ela é viúva, né? Ela é generala e também é princesa por conta do seu pai. Mas ela tem medo, ela acha que o pai, né, está enlouquecendo, enfim, e é irresponsável com dinheiro. E principalmente porque o pai gosta muito de mulheres, também tem esse fraco por mulheres. E ela tem muito medo dele se casar com alguém e acabar, enfim, gastando dinheiro com essa pessoa e não deixando herança pra ela. Só que ela escreve uma carta para um advogado amigo da família, meio que se comprometendo, porque nessa carta ela fala, olha só, eu estou pensando, né, de uma forma de... Gente, se vocês acham que isso já é spoiler, eu pode parar por aqui, porque eu já vou começar a falar mesmo, né, o que acontece aí no livro. Mas ela escreve essa carta, ou então você pode pular um pouquinho aqui, uns 10 segundos, vai. Ela escreve nessa carta que ela quer que o pai dela seja, enfim, levado para uma instituição, né, para loucos. Só que aí ela tá com muito medo do pai ver essa carta e tirá-la do testamento. Então ela fica com muito medo. E essa carta está em mãos de Maria Ivanovna, que basicamente criou, né, o Arkady e costurou essa carta, por algum motivo, no paletó dele. Então quem tá com essa carta em mãos é o Arkady, que durante o livro inteiro não sabe meio o que fazer com essa carta. Fica mudando de ideia o tempo inteiro, bom, como um bom adolescente, né? Mas essa é a trama principal do livro. A trama investigativa, né, enfim, detetive, principal do livro, vamos dizer, a trama material principal do livro, que é essa questão da carta que a Katerina quer, e ela, enfim, fica indo atrás do Arkady porque ela desconfia que ele tá com essa carta. No começo ele fala que não tá com carta nenhuma, mas depois, no final das contas, né, ela vai saber que ele realmente está com a carta. Mas, bom, essa é a trama principal, e nós temos essas duas outras. Uma é que a Lisa, que é a irmã
também, né, a filha ilegítima do Versilov, ela se apaixona por um outro príncipe, um príncipe mais jovem, que também é da família do Sokolsky, mas, assim, primo distante, né? Se apaixona por ele e acaba engravidando dele. E a outra questão está diretamente linkada com a trama principal da Katerina, que é a Ana. A Ana é a meia-irmã do Arkady, porque ela é filha do Versilov, mas ela é filha legítima do Versilov com uma ricaça. Só que o Versilov, ele não se importa muito com o dinheiro. E como eu disse, acho que eu falei isso no começo, né? Que o Versilov, tipo, gastou todas as heranças que ele recebeu, ele gastava, ou sei lá, dava. Que ele não é muito ligado com essas coisas. E muito, como é que chama? Irresponsável com o dinheiro. Então, a Ana quer se casar com o velho príncipe Sokolsky. Então a Katerina não gosta da Ana e acredito que um dos motivos pelo qual ela escreveu essa carta, ou tenha escrito essa carta, foi por causa disso, né? Desse medo aí da Ana e do príncipe acabarem se casando. Então, em dado momento, tem aí uma conversa sobre um noivado entre os dois, e em dado momento a Ana até sequestra o velho príncipe, gente, para poder fazê-lo casar com ela antes dessa carta vir à tona. Só que, como eu falei, o livro é um pouco confuso, porque é o Arkady contando tudo pra gente. Então, é linear, mas ele foca em coisas diferentes, e às vezes ele fala mais sobre uma coisa, às vezes ele fala sobre outra. Enfim, tem até aqui uma parte importante também, não é tão importante, mas é uma parte lá que tá, né, no livro, que é a parte do, que eu até falei no começo, do grupo Dergatchov, que é aquele grupo populista russo, né? É importante porque tem uma personagem importante aí, o Kraft, que é importante para a história. Só que o Kraft, ele mesmo que é esse personagem, acho que é de origem alemã, se não me engano, que é amigo do Arkady, ele mesmo entra num problema lá, na própria ideia dele, que ele acaba se convencendo de que o povo russo, apesar dele acreditar em tudo isso, né, que o povo russo é o escolhido, o povo russo é a resposta para tudo, basicamente, que era uma ideia até que o Dostoiévski sim aceitava e propagava também, ele acaba percebendo que o povo russo era um povo de segunda classe, um povo que nunca mudaria, e acaba se suicidando. Então, a gente tem essa questão aí que é importante no livro e que vai desencadear várias coisas. Inclusive, a respeito dessa carta também tem conexões, né? Como eu disse, não é a parte mais importante da história, não é a parte central da história. A gente também tem que esse trabalho de uma pessoa se suicidando por conta de uma ideia, né? Que ele trabalhou lá previamente em Os Demônios com Kirillov. Mas ele não pôde trabalhar muito com essa ideia, não pôde trabalhar muito com esse grupo de Dergatchov, até por causa da revista, né? Da Pátria, né? Eles não queriam que Dostoiévski focasse em grupo nenhum, focasse em ideia nenhuma, porque eles sabiam muito bem como ele pensava. E eles não queriam isso. Então Dostoiévski deixou isso de lado. Então esses tramas, né, e esse trama e esses subtramas são os mais importantes da história. Só que aí agora, gente, vai ser spoiler mesmo, tá? Porque eu quero conversar sobre o final do livro com vocês. Mas a gente tem aqui uma personagem que é um amigo de infância do Arkady. Que na verdade era um rapaz que fazia muito bullying com ele na escola. O nome dele é Lambert, nome francês. E aí quando ele entra na história, a história vira um novelão mesmo. Ele é um cara, assim, tipo, mau caráter, chantagista, que acaba encontrando o Arkady um dia. É um dia que o Arkady é expulso do cassino, gente. Ele é expulso desse cassino. Ai, essas partes do cassino deram uma angústia grande. Mas ele é expulso de um cassino, acaba dormindo na neve e é encontrado por esse Lambert. E aí esse cara, ele tá, né, o Arkady tá falando, o Arkady fala demais, como todo bom adolescente, né, gente? Então, assim, fala de não se controlar. Acho que adolescente ou fala muito ou fala pouco, mas enfim. Aí ele fala demais e acaba falando sobre a carta que ele tem. E já que o Lambert é um chantagista, tipo, faz isso como seu trabalho, né? Realmente é um chantagista. Ele
começa a fazer perguntas e aí se enfia aí no meio dessa questão familiar, dessa questão aí com a carta, Catirina, não sei o quê, e começa a tentar convencer o Arkady a chantagear a Ana, pra Ana pegar a carta, né, vender essa carta pra Ana, porque a Ana quer usar essa carta contra a Catirina. E aí a Catirina quer usar essa carta contra, quer dizer, eu não sei nem o que ela quer fazer, eu acho que ela quer queimar a carta, porque ela não quer que ela seja comprometida, né, por causa dessa carta. Então aí começa esse jogo, aí o Arkady não sabe o que faz, aí ele finge que vai fazer uma coisa, finge que vai fazer outra, acaba, e como eu falei, ele é apaixonado pela Caterina, então, gente, é uma confusão total. No final das contas, tem uma cena, na cena final, eu gostei muito, pra mim foi uma das melhores partes do livro, fora as conversas que o Arkady e o Versilov e toda a família tem com o Makar Ivanovich, que chega no final do livro, que é o pai do Arkady legítimo, né, que é uma figura muito interessante. Então ele traz aí essa serenidade, esse amor a Deus, essa bondade de uma forma muito bonita no final do livro, que inclusive tem um papel importantíssimo aí para o caráter mesmo do Arkady, como ele quer ser, né? Como uma pessoa mesmo, um homem, e tudo isso tem muita influência nele. Mas enfim, no final das contas, o Arkady fala não para as chantagens do que o Lambert quer, né? Fazer aí com as mulheres, com essas duas mulheres. Ele fala não, e aí o Lambert acaba se conectando aí com o Versilov. E o Versilov aceita fazer essa chantagem. Mas por que o Versilov está interessado nessa chantagem? O que ele tem a ver com essa história? Bom, gente, ele tem tudo a ver com essa história. Porque ele é meio que apaixonado pela Caterina também. Então, a gente fica sabendo lá no começo do livro que eles não se gostam, a Caterina e o Versilov. Mas é porque eles, na verdade, ela gosta dele, ele gosta dela, só que eles tiveram uma questão em que tiveram alguma coisa, mas aí o Versilov falou pra todo mundo que ela que veio atrás dele, e ela falou pra todo mundo que ele que veio atrás dela. Uma confusão, gente, assim... Enfim, novelão russo, né? E aí eles se odiaram desde então, essa relação de amor e ódio. E aí, por conta dessa relação, e porque o Versilov, depois da morte do Makar, que é o pai legítimo do Arkady, porque ele acaba morrendo aqui no livro, no final do livro, uma cena muito triste. Depois da morte do Makar, o Versilov criou um duplo. Tem um duplo aqui também, então a gente trabalha muito com a ideia da loucura, né? Aqui, do duplo de Dostoiévski. Mas ele acaba dizendo sim pro Lambert pra chantagear a Caterina. Então eles chegam lá e essa cena final, onde tem o Lambert lá com uma arma, o Versilov, a Caterina, todo mundo, é incrível, gente. O Versilov acaba pegando a arma do Lambert, batendo na cabeça dele, o Lambert cai assim no Lambert, sei lá, cai no chão, não morre, mas fica lá estatelado no chão, aí ele vai lá e segura a Caterina nos braços, ela tá desmaiada, uma coisa bem assim, gente, novelão, sabe? E aí o duplo dele toma conta dele, a loucura toma conta, e aí ele resolve atirar nela, né, matar a Caterina e depois se matar. Bom, não faz isso no final das contas, graças a Deus a polícia chega e tudo mais, e o Versilov acaba ficando perturbado emocionalmente, mas de uma maneira dócil pro resto do livro. E aí a gente termina o livro com a Ana acaba não casando com o príncipe velho, né? O velho príncipe Sokolsky. Ele, o príncipe Sokolsky, acaba falecendo. O outro príncipe que engravidou a Lisa também acaba preso, na verdade. E a Lisa tá completamente sozinha. É muito triste também a história dela. O Versilov acaba, enfim, né? Assim, ficando super dócil, mas aí se acaba se tornando religioso, mas aí depois acaba voltando a não ser religioso, assim. Eu vejo o Versilov como uma representação, né, do duplo, claro, mas também de ideias
que vão de encontro uma com a outra. Talvez uma ideia revolucionária, mais nova, e uma ideia da aristocracia e nobreza russa antiga. Então ele meio que não consegue... e também as ideias do bem e do mal. Tudo isso eu acho que faz parte do Versilov. E ele, quando ele tem esse duplo, né, e aí acaba tendo esse momento aí de momento intenso, um ápice, né, com essa situação com a Katerina, a arma e tudo mais, ele fica meio que amansado. Então, é interessante também o final dele. O Arkady termina bem, termina até amigo da Tatiana Pavlovna, que encheu o saco dele, ele também encheu o saco dela. Ele, eu acho que termina bem a história, mas eu acho que o que o Dostoiévski fez aqui foi mostrar essa decadência da aristocracia russa. Então é basicamente isso, um adolescente crescendo, né, se desenvolvendo, formando o seu caráter, e essa decadência aí da aristocracia russa, ou até mesmo dos valores da aristocracia russa, o que eu acho muito interessante. E também esse contraponto com a serenidade e o cristianismo mesmo de Makar, né? Ivanovich, que é um personagem aqui muito, muito interessante. E o livro termina com uma carta do tutor do Arkady. Aqui, página 584. Você, inesquecível Arkady Makarovich, nunca poderia usar seu ócio temporário com mais utilidade do que agora ao produzir esses seus escritos, porque, como a gente sabe, isso aqui foi um livro escrito pelo próprio Arkady, né, que ele manda aí pro tutor dele. Deu, por assim dizer, uma explicação consciente de seus primeiros... Ai, gente, eu sempre esqueço óculos. De seus primeiros e tempestuosos passos pela escada da vida. Tenho a firme convicção de que com essa exposição você pode de fato reeducar a si mesmo, como você mesmo se exprimiu. Aí ele fala assim, agora não me permito nem as mínimas observações propriamente críticas, é claro, embora cada página me infunda reflexões. Mas aí ele começa aqui a falar sobre o Arkady, sobre, enfim, as ideias também trabalhadas aqui no livro. Ou seja, no livro do Arkady, né? O que o Arkady escreveu. Mas, gente, no final das contas, eu gostei do livro. Eu achei um livro talvez um pouco corrido, né? Pelos motivos que nós vimos lá na biografia do Dostoiévski, porque ele precisava escrever rápido, né? Para receber os adiantamentos e tudo mais. Então, eu achei um livro corrido. Talvez eu tenha achado também um livro um pouco sem identidade própria. Porque eu gosto as tramas são interessantes, né? As tramas e subtramas são interessantes. Essa questão da carta, essa questão das irmãs dele, né? Eu acho interessante. Acho interessante também um adolescente crescendo e se desenvolvendo, né? Construindo seu caráter e tudo mais. Eu acho tudo isso legal. E é muito bem escrito, mas é corrido. É corrido e não tem muita personalidade própria. A gente sabe que ele trabalha coisas aqui... ele começa a trabalhar coisas que ele vai vir a aperfeiçoar ou de fato materializar lá nos Irmãos Karamazov. E a gente sabe também que ele trabalha com coisas que ele já trabalhou antes. Mas eu sinto que é meio que um meio termo, um livro um pouco solto. De todos os grandes romances dele, eu acho que esse o mais sem um cerne, sabe, da questão mesmo, onde ele tá trabalhando aquilo, ele tá trabalhando aquela questão. Eu acho que ele pega coisas e vai juntando aqui nesse livro para poder ter esse romance e para poder, né, receber aí os adiantamentos, enfim, receber os rublos mensais lá pela Anais da Pátria. Então eu acho que ele mesmo sabia disso quando ele estava escrevendo, porque ele queria escrever Os Irmãos Karamazov, mas ele não estava pronto para isso, então ele estava lá escrevendo sobre o adolescente, o Arkady. Mas eu gostei do livro, gente, no final das contas, eu acho que é sim interessante, um livro bom. É Dostoiévski, então para mim é sempre divertido ler, e é um novelão russo, né, gente? Aqui a gente tem... eu esqueci de falar, mas no final, aqui na carta do livro, a gente tem até umas referências a Anna Karenina. Então, é interessante que esse livro aqui é o livro que estava ao mesmo tempo lá concorrendo
com o Ana Karenina, mas enfim, gente, eu achei esse livro bom, um novelão russo, interessante, legal, engraçado em vários momentos, né, agoniantes em vários outros, mas eu gostei. Óbvio, não é o meu favorito, tem vários outros favoritos na frente, como obviamente os Irmãos Karamazov, mas os Demônios também, Humilhados e Ofendidos, que eu gostei mais, o Idiota, que eu gostei mais. Mas eu gostei bastante aqui do Adolescente e acho que vale a pena a leitura. Tenta. Não leia primeiro. Não coloque ele aí na sua lista para ser o primeiro Dostoiévski para você ler. Não. Coloca aí, sei lá. Leia em ordem cronológica, como eu sempre falei, né? Se eu pudesse gritar de um prédio, de cima de um prédio para ler, todo mundo lê Dostoiévski em ordem cronológica, eu faria isso. Mas, enfim, gente. É isso. Finalizamos então o Adolescente e nos encontramos aí para conversar sobre contos, porque até os Irmãos Karamazov, então, teremos vários contos, né, até chegarmos lá. Então temos aí uma boa estrada, longa estrada pela frente, não tão longa. Talvez eu consiga terminar no final desse ano, ou talvez no início do ano que vem, né, esse projeto literário tão especial e importante para mim. Então é isso, gente. Muito obrigada mesmo por assistir e nos vemos no próximo vídeo.